Graça e paz, igreja, bom dia a todos, uma tarde abençoada, um domingo de paz para todos os irmãos, uma boa semana para todos nós. Eu quero dar as boas-vindas aos meus irmãos em Cristo, todos que me ouvem agora, não só os da missão Vida no Espírito aqui em Portugal, mas todos aqueles onde essa palavra encontrar a vida de alguém. Eu quero te dizer que você é precioso, você é preciosa, é mais do que um vencedor, é uma pedra que vive, é algo tremendo nas mãos de Deus, é um filho amado, uma filha amada. Isso é muito bom, você conhecer a sua identidade espiritual, para você repousar, você descansar, não ficar aí debaixo dessas aflições que o mundo traz, né? As pandemias do mundo não podem nos atingir. Eu quero até glorificar a Deus por essa questão de termos passado, agora digo para o povo da missão, onde eu prego e congregamos juntos, e termos passado por esse momento, todos os irmãos, eu não vi nenhum irmão desesperado, preocupado, ansioso, telefonando, e irmã, e ora por essa questão, nada, todos estiveram em oração, no seu particular com o Pai. Quem telefonou foi para saber como eu estava, eu também telefonei para saber como estava, mas só para matar a saudade. Não houve nenhum desgaste da vida de ninguém, uma preocupação. Claro, passamos pelos problemas, mas com a tranquilidade, com o descanso que o Espírito Santo traz para as nossas vidas. Viver no Espírito, amados, é algo muito valoroso, é muito precioso. É uma diferença brutal para aqueles que vivem no Espírito e os que vivem na carne, os que dependem de Deus, os que dependem dos homens, né? Os que vivem no reino, os que vivem nas religiões, o reino de Deus, o reino de Cristo. Há uma diferença tremenda, é isso que nós temos aprendido aqui nesse ministério. A dependência de Deus nos faz sermos independentes. Independentes. Então, nós somos livres para adorar, livres para esperar em Deus aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Por isso que todos sabem aqui que nós estamos vivendo o tempo de quê? Da restauração. Isso que eu e você estamos vivendo é porque temos sido restaurados. Está aí testificando na vida de cada um que é verdade o que tem sido pregado. Eu tenho visto um povo que eu conheci lá atrás, que vivia desesperado com tantas coisas, vivia querendo fazer gabinete pastoral comigo o tempo inteiro. Hoje, amado, essa salinha aqui, que tem aqui à minha frente, só é aberta para colocar ali roupinhas que as pessoas trazem para quem precisa e tal, guardar algumas coisas e mais nada. Tudo que tratamos aqui através desse púlpito, amado, porque quem fala aqui é Deus para a vida do seu povo. E o povo tem vivido uma vida edificada sobre a rocha que é Cristo. E isso tudo é para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. É por isso que nós vivemos esse tempo de restauração. Eu tenho visto essa restauração. Nós falamos um pouquinho sobre isso no domingo passado, e eu quero mais ou menos fazer um resuminho só para entrar no que o Espírito falou ao meu coração durante essa semana. Ele me falou na igreja, quando Paulo pregou a igreja de Coríntios, falando sobre edificação e sobre fundamento. Fundamento que vem primeiro e a edificação sobre o fundamento. Mas deixa eu trazer primeiro um resumão, né, básico aqui do que falamos no domingo passado, só para estar ligada uma coisa com a outra, porque tudo tem a ver com a restauração nas nossas vidas também. Então, nós tratamos aqui e mostramos sobre o livro de Neemias no capítulo 8, onde Esdras trazia a escritura da época da lei para pregar para o povo que estava saindo 70 anos de cativeiro da Babilônia, vieram destroçados
cheios de condenação em cima deles, cheios de medo, cheios de fardo, de peso, do jugo do homem, do faz isso, impõe aquilo, vai para lá, não vai, fica aqui, não fica. Eles viveram debaixo desse comando, desse governo. Então, quando eles saíram, depois do cumprimento da profecia de Jeremias, eles saíram, voltaram para sua terra e começou a restauração. Então, Esdras vai ali ler o livro. Sob um púlpito de madeira, que estava ali uma figura de Cristo, mostrando para o povo naquele momento, mostrando para nós hoje, foi revelado para nós, o povo ainda não conseguia ver, não tinha revelação naquele tempo, mas hoje, com olhos iluminados, nós podemos ver o que estava escondido no antigo pacto, que era já a presença de Cristo naquele lugar. Então, onde há a presença de Cristo, amado, onde é Cristo quem fala, onde é Cristo quem governa, há restauração, há renovo, há alegria, há liberdade. Onde está o Espírito, aí há liberdade. Então foi o que houve naquele lugar. Esdras falava, o povo glorificava. E olha que não foram só 15 minutos, 30, foram 6 horas de pregação. E o povo dava glória, e foi uma glória tremenda. Então houve uma restauração tremenda, uma unidade, uma alegria, uma comunhão, através da pregação, que estava reconstruindo a vida daquele povo que vinha destroçado. Então havia força naquela mensagem, por quê? Porque a palavra era de Deus. Quando a palavra é de Deus, amado, a palavra é de Deus, ela é viva e eficaz e não volta vazia, diz a Bíblia. Ela não pode voltar vazia. Quando um profeta fala a palavra de Deus, aquela palavra se cumpre. Ela tem que se cumprir. Então, ela se cumpriu ali no meio daquele povo ali, com Esdras pregando sobre aquele púlpito de madeira, porque era Cristo que falava ali por aquele lugar. Diz a Bíblia que houve uma glória. Olha, e a palavra de Deus diz que foi naquele tempo, antes do novo pacto, da nova aliança, foi no antigo pacto, o povo estava sob o ministério da lei, ministério da condenação, ministério da letra. E mesmo assim, debaixo daquele ministério da letra, aquele ministério transitório, diz a palavra, que o ministério da lei foi um ministério transitório que passava e passou. Estamos hoje sob a dispensação da graça de Deus. Mesmo ali, eles viveram uma grande glória. Então, vem Paulo e diz à igreja de Coríntios, se mesmo sob o ministério de condenação, a lei, eles viveram aquela glória, disse Paulo à igreja, muito mais, diga glória a Deus, excederá em glória o ministério da justiça, o qual eu e você estamos submetidos, amados. Fomos agraciados, né? Porque foi pura graça para a nossa vida. Você sabe, o profeta Ageu profetizou lá atrás, antes da nova aliança, ele disse, olha, vocês viverão uma glória maior do que a primeira. Deus seja louvado. Nós temos que viver uma glória maior do que a glória da primeira casa. A Bíblia diz, a Bíblia garante, a palavra é de Deus, e se é de Deus, ela tem que se cumprir. Estamos debaixo do ministério que permanece, que é chamado de o ministério do Espírito, aleluias. Mas, amada irmã, só fala de ministério do Espírito, mas tudo da irmã é Espírito, é vida no Espírito, porque a Bíblia me diz que o ministério da graça é o ministério do Espírito, amadas. Quem está dizendo é Paulo à igreja de Coríntios, não é a Mércia. Eu estou lendo a palavra. 2 Coríntios 3, versículos 7, 8 e 9, pega a sua Bíblia, seu caderninho, aponte, leia assim. E se o ministério da morte, lei lá atrás, antes de Cristo, gravado com letras em pedra, veio em glória,
de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Eles olhavam a face de Moisés e tinham até que esconder de tamanha glória. Quanto maior, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Leia aí na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, e veja comigo se o ministério da graça não é o ministério do Espírito. Confirma aí comigo, está na Bíblia, não é a Mércia que está falando, não é a irmã. Então, quando eu digo que a vida é no Espírito, é porque a vida debaixo da graça, quem governa é o Espírito Santo, é Cristo em nós por meio do seu Espírito. Então, se o governo da tua vida é Cristo, a não ser que não seja Cristo, amado, seja aí esses grandes escritores, sabe, que as pessoas gostam muito de buscar interpretações e revelações através de pessoas. Eu trago isso apenas para agregar alguma coisa ou outra à minha vida, mas a Bíblia me diz que o fundamento da igreja é Cristo. Então eu busco na palavra. A vida é no Espírito, sim, e só quem tem essa revelação está debaixo desse governo, não precisa de mais outro. Eu falei no domingo passado, quem está debaixo desse governo, amado, não é mais endividado, não é mais apocado, não é mais não fica aí por detrás das pilastras chorando, por debaixo da mesa, sabe, se arrastando pelos cantos. A pessoa, ela é independente, ela é livre, ela é feliz, ela tem paz, mesmo no meio da dificuldade, ela tem uma boa confissão, ela tem uma boa confiança, ela persevera, ela não precisa ir atrás de frases mirabolantes desses grandes autores de livros lá, de não sei da onde, sabe, que eu fui procurar ver, eu estava lendo lá, comentei até, eu estava lendo uns textos lá de Spurgeon. Eu falei, uau, mas o que o Spurgeon está pregando aqui, pregou lá atrás, é o que eu sei hoje, o que eu prego, nunca li isso que Spurgeon pregou. Então o Espírito fala conosco, amado, o Espírito fala comigo e com você. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, pede a Deus para falar contigo, Ele vai falar contigo, Ele vai te revelar coisas grandes que homem nenhum, pode ser o pastor que tem os maiores títulos. Paulo nunca deu ênfase a ninguém com títulos na Bíblia, pelo contrário, ele descartou essas pessoas, ele tirou essas pessoas da jogada, sabe, ele não desprezou, ele só não deu ênfase, sabe, ele deu ênfase à palavra, ao fundamento da igreja, e é isso que nós vamos ler, para que você conheça o ministério do Espírito, da sobreexcelente glória. Saia debaixo do governo do homem, do ensino do homem, dos seus pensamentos humanos e entre debaixo da direção do Espírito, do governo do Espírito, que você vai ver, amado, coisas grandes e ocultas que você não sabe serão reveladas à tua vida. Então, Paulo vai e diz lá em 2 Coríntios 3, 7, 8 e 9, que eu acabei de ler, o ministério da condenação foi glorioso, quanto mais excederá em glória o ministério do Espírito. Você e eu estamos sendo restaurados por esse ministério do Espírito, da graça em nós. Não é dentro do templo, não é porque eu vou na denominação Vida no Espírito, não. É porque eu aprendo, é exatamente o contrário, é porque eu saio da denominação. É porque eu entro na vida no Espírito e deixo que esse Espírito seja o governo da minha vida. Cristo em mim, Ele agindo por meu intermédio. Diz a palavra de Deus, a esperança da glória. Este foi o fundamento da igreja que Paulo veio lançar. Aliás, este é o fundamento da igreja. A igreja é você e eu. Esquece as denominações, esquece as placas. Tem gente procurando qual é a igreja mais rica, mais cheia, mais bonita, com gente mais fina, com gente mais não sei o que, amados. Eu vou dizer uma coisa, não estou dizendo que por causa disso não tenha Deus.
mas eu estou dizendo uma coisa, por causa disso, muitos são enganados. Muitos são enganados, porque se o fundamento não é Cristo, e Cristo é você, a pessoa está edificando a vida dela sobre palha, feno, capim. Quando o fogo vem, queima, sofre dano, diz a palavra de Deus. Então, eu estou mostrando para você um fundamento sólido, que é o fundamento da igreja, ninguém pode tirar. Paulo deu ênfase a esse fundamento. Paulo, que foi designado o apóstolo da graça, então, como apóstolo, ele foi testemunho. Por que ele foi o apóstolo? Porque ele testemunhou Cristo. Ele esteve com Cristo em espírito, por isso que ele é o apóstolo da graça, porque na dispensação da graça a vida é no espírito. Os outros apóstolos não foram a eles revelado a graça de Deus, porque eles viveram no tempo de Jesus, nos dias de sua carne, andando na terra. Paulo teve com Cristo ressuscitado em espírito, por isso ele pôde trazer a revelação para a vida da igreja que vive no espírito. Por isso ele é o apóstolo da graça de Deus. Você compreendeu por que o apostolado de Paulo? Porque ele esteve com Cristo. Este é o apóstolo, aquele que esteve com Cristo. Não é aquele que ouve uma palavra, que cumpre aí uma série de cargos, um tempo dentro da igreja, e porque passa de tantos membros da igreja, ele se torna um apóstolo. Não, amado. Apóstolos são aqueles que estiveram com Cristo, receberam da boca dele a palavra que veio de Deus. Então Paulo vem e lança o fundamento de Deus, que é Cristo. E se a igreja somos nós, Cristo em nós é o fundamento da igreja. Tremendo isso, irmãos. 1 Coríntios diz assim a palavra de Deus, no capítulo 3 também, só que nos versículos 10 a 15, diz assim: segunda graça, olha o que Paulo vem dizer à igreja, segunda graça de Deus que me foi, olha a autoridade dele, foi a ele dada, pois Jesus deu a ele o fundamento, foi lá e falou, olha, toma o fundamento, vai lá como arquiteto e lança o fundamento da igreja. E a Bíblia diz assim, e outro, então Paulo veio e lançou o fundamento, agora ele vem para nós e diz, agora cada um vem e edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica. É sobre isso que eu quero falar, fundamento e edificação. Porque ninguém, olha a ênfase que ele dá, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então, amados, fundamento da igreja não está sobre Maria, não está sobre Pedro, não está sobre Paulo, não está sobre Apolo. Aliás, é até por causa disso que ele vem com esse texto aqui, ele vem com essa carta, por causa exatamente dessas heresias que já vinha, aqueles tititis no meio dos irmãos, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, e Paulo vem e diz, quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Aleluia. Então ele mesmo tirou dele toda a vaidade, mesmo tendo recebido o fundamento da igreja, para ele fundamentar a igreja, trazer o fundamento da igreja, ele veio sem nenhuma vaidade, pelo contrário, sabe, ele veio cheio da humildade, amado. Quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Então, essa coisa de a pessoa achar que porque tem um título, porque tem um cargo, porque está aí de frente para uma igreja que é alguma coisa, não é nada. Não é nada. E aquele que pensa que olha, melhor aí se curvar diante de Deus, se humilhar diante dele e pedir a Deus muita misericórdia. Então ele vai e fala no versículo 10, ele vem e lança o fundamento e diz, cada um veja como edifica sobre este fundamento, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto.
Ou seja, já está posto o fundamento sobre a igreja, o qual é Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício, olha, a sua vida de ouro, olha os materiais que vêm e que são dados em nossas mãos, são mostrados a nós para nós edificarmos a nossa vida sobre este fundamento precioso, que ninguém pode mudar, que é Cristo. Então ele vem e mostra os fundamentos, mostra os materiais para edificação: ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, obras do Espírito. Madeira, palha, feno. Na Bíblia minha aqui diz capim, palha e feno. Obras da carne. O vento sopra, leva. O fogo vem, queima. As obras do Espírito permanecem. O ministério da graça é o ministério que permanece. Quem está edificando a sua vida com madeira, palha e feno, amado, está ainda falando que está na graça, usando o fundamento Cristo, mas edificando a sua vida sobre material que sofre dano, diz a Bíblia, em nome de Jesus. E ela diz o seguinte no versículo 13: a obra de cada um se manifestará, não adianta ninguém esconder. É por isso que eu ensino aqui, amado, você quer abençoar a obra? Amor, tem que ser a base da edificação necessita ser o amor. Se eu colocar algum versículo aqui para poder te convencer que você tem que dar o seu dinheiro, amado, eu estou indo contra a palavra e vou dar conta do teu sangue. Você viu aqui a importância? Você viu a importância de um pregador e de uma mensagem? Porque aqui Paulo está falando para os pregadores também. Aliás, muito mais para eles. Para mim e para você que prega. Para todos nós aí que somos ministros de uma nova aliança que pregamos a palavra. Então, essa edificação tem que ser com material sólido. O amor é a base do alicerce. É o alicerce para fundamento, para você construir o seu edifício sobre esse fundamento. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno, a obra vai se manifestar, não adianta esconder, porque a obra do Espírito vai passar pelo fogo exatamente junto com a obra da carne, do homem. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. Tudo que não é feito pela fé não vale a pena. E a fé vem do amor. O amor é a base. Se você congrega, vem congregar, amanhã é domingo, eu tenho que ir à igreja. Não venha, amado. Olha, eu ensino, não pelo amor. Não venha, pelo menos aqui, no nosso ministério, não faça isso. Se você vem obrigado, se você vem empurrado, se você vem por religiosidade, se você vem para barganhar com o Pai, para Ele te dar alguma coisa em troca, não faça isso. Nós ensinamos que você confessou Jesus por quê? Porque alguém pregou para a sua vida e mostrou o quão grande Ele é e maravilhoso. Ele é o nosso Salvador. Então, sendo Ele o nosso Salvador, como posso eu cultuá-lo junto com os meus irmãos de forma imposta, obrigada, debaixo de peso, de fardo e obrigada? Não posso. Eu tenho que estar ali cheio de gratidão na minha vida, sabe? Cheia de amor na minha vida, porque é esse cheiro que sobe diante do trono da graça de Deus, é através de Cristo. E ninguém engana Cristo, ninguém, porque a obra é do Espírito. A obra da carne não passa do teto, é obra humana, carnal, que, sabe, você está fazendo aqui e vai ter um momento que ela vai acabar, ela é passageira. Ela é passageira, é humana, a lei tem essa simbologia, ela é passageira, a obra da carne é passageira, ela fica aqui. Você edificou com madeira, palha e feno, sabe, capim,
na hora do fogo, vai mostrar quem é. Ela acaba aqui mesmo. Ela acaba aqui mesmo. Agora, a obra da fé, a obra do amor, a obra da confiança, a obra da palavra, da confissão da palavra, da confiança na palavra de Deus, amado. Pode vir o vento que for, sabe? Você está com a confissão na boca, você está perseverando, você está crendo, você está confiando, sabe? Você tem fé. O fundamento da igreja é Cristo, é a fé nele. É o fundamento da nossa vida. Então, tudo que eu começo a fazer, abençoar, não adianta eu fazer obras de caridade para poder mostrar alguma coisa, porque Deus está vendo. Fazer obra de caridade, sabe? Vou aí, sabe? Se você quer abençoar a vida de um irmão, faça, mas faça por amor. Não para mostrar alguma coisa ou para ter algum mérito aí diante dos homens, amados. Diante dos homens. Sabe, para as pessoas verem, nossa, congrega, olha, dá o dízimo toda semana, olha, faz isso aqui, tá, sabe? E as pessoas querendo receber glória de homens. Não faça isso, porque Deus olha, o homem vê o exterior, mas Deus, o Espírito, a obra da graça é no Espírito, ela vê o interior. Então, Paulo está mostrando aqui, olha que coisa linda, se a obra de alguém se queimar, 14. Se a obra de alguém que edificou nessa parte permanecer, ele recebe o quê? Galardão. Então, fundamento traz o quê? Salvação. Então, não dependeu de mim, não dependeu de você. Paulo veio e trouxe esse fundamento à igreja. O fundamento é Cristo. E esse fundamento está na minha vida, eu recebi pela fé. Que não veio de mim, é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então foi uma graça, foi gracioso, foi um presente, foi uma dádiva dada à sua vida, porque você creu em Jesus como fundamento da sua vida. Ele é o fundamento da sua vida. Agora, a edificação traz o que para mim? Galardão. Isso depende de mim, isso pode ser tirado. Ou eu recebo o galardão, ou eu sofro dano. Vai depender do material que você vai utilizar para construir a sua casa. Eu estou trazendo essa responsabilidade para a igreja, porque eu tenho pregado isso no nosso ministério, mostrando sobre o reino e sobre a coroa. Mas as pessoas, elas ficam muito dispersas, sabe? Elas não atentam muito para as coisas. Algumas, graças a Deus, a grande maioria já compreendeu a responsabilidade. Então, o fundamento é o governo da sua vida, é o que governa a sua vida. Então, o fundamento da sua vida não pode ser nem Paulo, nem Apolo, nem João, nem Maria, nem Mércia, nem ninguém que governe a sua vida. O fundamento da sua vida é Cristo. Ele é o governo da sua vida. É Ele quem, a partir do momento em que você creu e confessou como único Senhor e Salvador, não pode ter dois senhores, você não pode servir a dois senhores, Ele é que vai governar a sua vida, amém? Então você congrega por amor e você faz por amor aquilo que está dentro do teu coração. Não receba ninguém colocando goela abaixo, desculpa a expressão aí, dentro de você, amado, impondo você, colocando medo na sua vida. Não tenha medo de homens, quem governa a sua vida é Cristo. Então, Paulo quis dizer exatamente isso, que Cristo era o governo da nossa vida. Segunda questão que ele fala aqui é sobre essa edificação. E ele explica nesses versículos 12, 13, 14 e 15, ele fala sobre essa edificação. E é aqui, irmãos, que muitos tropeçam. É aqui que muitos tropeçam. Muitos tropeçam. Paulo está mostrando o material aqui de duas qualidades. Um passa pelo fogo e sai intacto. O outro passa pelo fogo e é queimado. Então, um permanece, recebe galardão, e o outro perece. Não é?
Então, o fundamento, ele nos trouxe salvação para a nossa vida, é por isso que eu creio que salvação não se perde. Salvação é o fundamento sólido, que foi colocado dentro de nós, que eu recebi pela graça, ninguém vai tirar. Mas o meu galardão eu deixo de receber, dependendo de como eu vou edificar a minha casa. O edifício, a Bíblia chama de o edifício de Deus. Então, qual é o material que você tem utilizado para edificar a sua vida? Espirituais, amor, fé, paciência, fruto do Espírito, longanimidade. Tem amado o seu próximo, tem perdoado. Nós temos falado isso sempre aqui, isso é fundamental. Amado, isso está tudo no memorial de Deus. Ninguém engana Deus, ninguém. Tudo que você faz na sua casa, a forma como você vem à igreja, a forma como você abençoa as vidas, tudo está diante do memorial de Deus. Não seja um religioso, não faça projetos humanos. Amados, eu digo aqui assim, olha, eu estou andando em obras preparadas de antemão. Porque eu sei que não adianta eu tentar fazer nada pela minha carne, eu vou ficar perdendo tempo na terra. Uma hora esse material vai perecer, vai se queimar, porque foi conquistado pela minha força, pelo meu esforço, sabe, pela minha vontade, pelo meu querer, para eu dizer que estava fazendo alguma coisa para Deus. Por quê? Porque eu não estou utilizando a palavra que me ensina a viver pelo Espírito, que me ensina a esperar nele. Ah, mas tem 3 anos que eu estou na minha casa, sabe? Eu saí de não sei da onde, até agora eu não faço nada para Deus. Amado, esse tempo de 3 anos na tua casa, posso te dizer uma coisa? Se você estiver esperando, é o tempo que você mais está construindo a sua casa, levantando o seu edifício com material sólido que vai passar pelo fogo, porque você está esperando nele. E você quer algo mais maravilhoso para Deus do que obediência a Ele, você está obedecendo. Se nada aconteceu, foi porque Ele não fez. Porque o que Ele tem para fazer, Ele faz acontecer, Ele traz às nossas vidas, Ele se utiliza de pessoas, mecanismo, Ele põe um caminho no deserto, Ele usa pessoas, amados. Ele que faz, nós fazemos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não faça projetos humanos, não tente fazer alguma coisa para dizer que está fazendo a obra de Deus. Você não faz a obra de Deus, você cumpre um chamado dele. Para isso ele tem que chamar. Para isso ele tem que chamar. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, aos que chamei, aos que ele chamou, predestinou, aos que predestinou, justificou, aos que justificou, glorificou. É ele que faz a obra, não é você. Então, se você acha que tem muito tempo que não faz nada, espera, continua esperando. Depois que eu nunca me desliguei da obra, eu continuo fazendo a obra que eu sempre, desde que confessei Jesus, pela primeira vez, e que eu lancei a minha vida diante de Deus, eu falei, Pai, usa a minha vida, e Ele foi me levando até hoje. Mesmo o tempo que eu fiquei 2 anos dentro de casa, aqui em Portugal, eu fiquei esperando, não sair de igreja em igreja, não foi batendo porta de igreja, para saber, sabe, nada, aonde que Deus poderia me utilizar, porque eu queria aparecer na internet, eu queria aparecer não sei aonde, eu queria fazer a obra de Deus. Não, amado, eu fiquei no descanso de Deus. No descanso, porque eu comecei a aprender que viver pelo Espírito é o único caminho que te leva à eternidade, a receber os galardões, a promessa. Então, fé, amor, descanso faz parte do ministério do Espírito. Quem não vive nesse descanso está aí tentando, sabe, fazer as coisas do seu modo, da sua maneira, ainda precisa aprender de Deus. Ainda está bebendo leite, imaturo, conhece livros, doutorados em não sei o quê, mestrados em não sei o que, mas não conhece vida no Espírito. Amém?
Então, isso é uma vida que te transforma, que faz você edificar a sua casa sobre esse fundamento sólido, sobre a rocha. Por isso que a Bíblia diz, aí o vento vem, sopra e a casa permanece de pé. E essa aqui é de palha, de capim, é de feno. Por que esses materiais sofrem danos? Porque são materiais onde essas pessoas, elas estão ouvindo falsas doutrinas, são as falsas doutrinas, os falsos mestres, esses enganos que estão por aí, enganando as pessoas dentro dos ministérios, das igrejas, das religiões, chamadas Babilônias, usando um pouco de graça, mas manipulando a mente das pessoas, trazendo elas debaixo do seu governo. Saiam debaixo dessas situações. O Pai está dando hoje, agora, para você material sólido para você construir o seu edifício. E eu vou dizer algo, é tão importante isso na tua vida, isso vai te render a sua coroa. Isso vai te render, presta atenção, a edificação da tua vida, amados. Vai render a tua coroa. Ou nós estamos aqui, você olha para a vida de Paulo, e por que Paulo estava ali querendo conquistar a carreira dele, completar a carreira dele, sabe, perseverando na fé, se ele já era o apóstolo da graça, já tinha feito todas as obras, mas ele estava ali e falou, eu preciso perseverar até o fim, porque ele vislumbrou, ele sabia que existia um reino que ele precisava conquistar, que vinha através das obras do Espírito, manifestações do Espírito, não obras da carne, e ele precisava completar essa carreira, perseverando na fé. Salmo 127 diz, a casa que o Senhor não edifica, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, sou eu que edifico, mas se o meu material é ouro, prata e pedras preciosas, eu sou apenas um instrumento, porque na verdade quem edifica é Cristo através de mim. Amém? Esse é o material de ouro. Espera Deus agir na tua vida, espera Deus se manifestar com maravilhas na tua vida. Ele vai, isso tudo está acontecendo aqui na minha vida, mas não tem a minha mão, não tem a minha mão. Veio na minha casa, eu sentada na minha poltrona, os irmãos começaram a vir, eu esperei em Deus, eu falei, Pai, eu estou aqui minha vida, o que o Senhor quer de mim? E eu comecei a viajar para lá, para cá, em paz, na minha casa, tranquila, só em oração, esperando. Se Deus tem um plano na minha vida, se tem promessa na minha vida, Ele vai cumprir. Se os sonhos todos que Ele me deu foram sonhos dEle, Ele vai se manifestar. Não adianta eu querer passar à frente de Deus para dizer que tem que se cumprir, amado. Eu estou afrontando Deus, dizendo que Ele não é capaz de fazer, e vou eu fazer no lugar dEle. Material que vai passar pelo fogo e vai sofrer dano, saia dessa cilada. Nós somos todos construtores, mas o alicerce precisa estar certo. A salvação está garantida, não depende de você. Foi lançado o fundamento. Cristo em nós a esperança da glória. Mas há um reino a ser conquistado. Há uma coroa, a recompensa, a galardão. E isso é conquistado por uma vida no Espírito, esperando que o Pai seja o governo da tua vida. Você vai ver. Quando você descansar, como é que Ele vai agir? Tira esses projetos humanos aí, sabe? Esses seus sonhos aí, deixa guardadinho, porque se for de Deus, Ele vai começar a manifestar. Ele vai trazer as pessoas certas do teu lado, Ele vai colocar tudo o que Ele tem que colocar e você vai dar glórias a Ele, e não a você. Foi eu que fiz, foi eu que projetei, foi eu que idealizei, foi eu que construí esse castelo. Sabe? E as pessoas ficam, fui eu, e é por isso que esses lugares todos aí estão sendo lugares tomados pelas castas de demônio, diz a palavra de Deus. Carne, carne e carne. Há uma coroa, há uma recompensa, há galardão. E ela é decidida pelo material que você vai utilizar, ou do Espírito,
ou da carne. Ou teremos galardão, a recompensa, ou sofreremos dano. Amados, isso é fantástico. Eu me maravilho, eu fico extasiada. Na minha casa, eu estou para lá e para cá andando sozinha, e eu fico pulando dentro da minha casa sozinha, parece filmar, parece uma maluca assim, sabe? De tanto que eu me regozijo, porque eu vou lendo a Bíblia, o Espírito vai me revelando, o Espírito. Eu não vou em livro de ninguém, eu vou aqui, olha, eu tenho uma palavra, eu tenho uma Bíblia, eu vou na Bíblia. Eu não vou em livro de ninguém, não que eu não possa ir, claro, é bom ler livros, é bom se instruir e tal, mas para eu ter direção, para eu construir a minha casa, eu tenho que ter material sólido, material é do Espírito, Há um galardão. Eu quero terminar com essa palavra, porque Paulo vislumbrou esse galardão e essa coroa, e ele nos ensinou, como apóstolo da graça, ele ensinou a igreja, ele lançou o fundamento, ele mostrou quais eram os materiais que te trariam os galardões e as recompensas, e que recompensas e galardões seriam esses, e como é que você conquistaria. Está tudo escrito aqui, amado, está tudo escrito aqui. Agora é só você viver, agora é só você ser fiel, é só você pegar essa palavra e transformar essa palavra em atitude na sua vida. Então Paulo vem a Timóteo e ele instrui a Timóteo, que era o filho dele na fé, e ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Olha como ele trata a questão com seriedade. Eu vou repetir: conjuro-te, pois, está falando com Timóteo, diante de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo, fora de tempo, redargue, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina de Cristo, da graça, não é do homem. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, perseverei. Ele combateu com a fé, não foi com o braço da carne, não foi indo contra ninguém, foi se humilhando, foi andando 2 milhas, sabe? Foi perdoando, foi amando, foi se dedicando à obra, foi tendo responsabilidade. Foi assim, não foi abusando da vida das pessoas, se utilizando do ministério dele para enriquecer. Não, pelo contrário, amado, pelo contrário. Paulo trabalhou arduamente. Ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, não era antes, quando ele lançou o fundamento, desde agora, que ele estava já para sair já, né, para ser oferecido como aspersão de sacrifício, desde aquele momento, a coroa da justiça me está guardada, estava guardada, mas era preciso ser conquistada, a qual o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Deus seja louvado. Nós aprendemos hoje que a nossa salvação está garantida, mas que nós temos a responsabilidade da edificação sobre este fundamento, que é Cristo em nós. Pegue os materiais, amados, que vão te levar a conquistar a coroa. Lá em Apocalipse, o anjo veio à igreja e falou: cuidado para que ninguém tome a sua coroa.
Não tome a frente de Deus. Enquanto você quer fazer projetos seus no lugar de Deus, você está usando e utilizando material perecível. Sofrerá dano. Amém? Então, eu quero louvar a Deus por essa palavra, por esse ensino para as nossas vidas. Eu espero que você tenha sido extremamente edificado, que você tome posse da coroa da vida, desse reino inabalável, porque é isso que Deus está fazendo agora, o Espírito está fazendo. A vida no Espírito faz isso, ela separa a obra do Espírito e a obra da carne. Ninguém engana Deus, ninguém engana Deus. Aqui ninguém prega se não for essa palavra. Aliás, não prega se ele não mandar, se não for ele a conduzir, o governo da igreja é dele. A vida é no Espírito, amado. Quer você se irrite com isso ou não, mas é a verdade de Deus. Está na Bíblia, e se está na Bíblia, eu creio. Amém? Meus olhos foram iluminados quando eu aprendi essa verdade. E agora eu vou, junto com a igreja, compartilhar do momento da ceia. Pegue o seu pão, pegue o seu cálice, e nós vamos juntos no momento maravilhoso da congregação, onde o corpo de Cristo se reúne e nós estamos ligados no Espírito. Aqui eu e você, em Espírito, nós estamos juntos, no mesmo corpo, vivendo uma só fé, crendo em um só Senhor, tendo um só fundamento, Cristo. E é para a glória desse nome que nós juntos comungamos dessa palavra, comemos do pão e bebemos desse cálice, para a glória de Deus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Eu me alegrei muito com essa passagem, onde eu tenho descoberto, amados, e cada dia mais eu me esmero, cada dia mais eu busco mais em Deus, eu quero ter essa responsabilidade com a minha vida, porque a responsabilidade é com a sua vida. Você tem a coroa na sua mão, ou você perde, ou você toma posse dela. Depende da edificação, daquilo que você, do material que você vai se utilizar para lançar sobre esse fundamento que é Cristo Jesus. Você aprendeu isso dentro da Bíblia, dentro da palavra. Então, pratique essa palavra, creia nela e viva uma vida em paz, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar agora, eu e o povo da missão, estaremos no próximo domingo, aqui juntos, para a glória de Deus. E todos os meus outros irmãos aí que estão me ouvindo, espalhados pela terra, eu quero saudar todos vocês com uma gratidão muito grande, sabendo que Cristo, mesmo você que não conhecia Jesus como Senhor e Salvador, então confesse a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele passará a ser o fundamento da sua vida. Ele é a rocha, Ele é a rocha, rocha inabalável. Que confiança nós podemos ter tendo um Deus desse dentro de nós. Amém? Graça e a paz seja com todos, em nome de Jesus.